com a gente, tá? Aqui no Chega Mais, a gente vai falar sobre esses momentos na vida do bebê, né, da criança, quando ela começa a querer se comunicar reconhecendo letras. Esse é o primeiro passo para ela aprender a ler e a escrever. E é comum as crianças demonstrarem curiosidade sobre as letras, sendo que algumas elas aprendem de forma mais rápida, enquanto para outras o aprendizado é mais lento, dependendo de mais estímulos e de repetições. A gente vai saber agora com 3 especialistas como esse processo pode ser facilitado, como os pais podem ajudar, né, ensinando o alfabeto de uma forma lúdica e divertida para a criança. Sobre isso agora a gente trouxe 3 convidadas especiais para participar desse bate-papo com a gente, dar algumas dicas, tá? Para você que é pai, que é mãe, tá? E que precisa e que quer ajudar o seu filho a se desenvolver nesse momento. A gente está aqui no estúdio, tá? Com a Karine Carvalho, que é fonoaudióloga. Olá, Karine, obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite a todos. Eu espero tirar algumas dúvidas, contribuir com os pais e principalmente com nossas crianças, né, que sofreram tanto nessa pandemia, então, com o atraso processo, da linguagem. Né, foi bem dificultoso, né? E aí também a gente está aqui com a Karine Carvalho, desculpa, com a Camila Andrade, perdão, é tudo com K. A Camila Andrade, até agora há pouco a gente conversava com ela, ela é fisioterapeuta integrativa e ela vai dar dicas para a gente de como os brinquedos podem ajudar a desenvolver a criança, né? Isso são instrumentos muito colaborativos, não é isso, Camila? Isso. E pensando que a criança brincando, ela é um pleno cientista, né, em descobrimento de novas habilidades, com todas as dimensões que o brincar traz. Então, os múltiplos brinquedos que a gente pode estar oferecendo em várias etapas, né, de desenvolvimento da criança, vão estar desenvolvendo essas habilidades, seja motoras, cognitivas, emocionais. E quando a gente foca na alfabetização, a gente está apresentando o reconhecimento das letras desde a fase mais primária. É isso mesmo. E também está com a gente a Lorena Negreiros, que é psicopedagoga, né, e é psicóloga também. Ela está com a gente via Zoom, vai participar desse bate-papo. Daqui a pouco. Pronto, está posicionando. Enquanto isso, deixa eu começar aqui perguntando para a Karine. Karine, qual é o momento assim, mais comum, entre que idade a criança já começa a identificar os sons e a querer reproduzir eles? Quando é que a gente mais ou menos sabe que ela está naquele momento? Na verdade, na gestação, na 20ª semana, o nosso ouvido já está formado. Então, quando a gente começa a conversar com a nossa barriga, a gente já está estimulando aquela criança em relação à audição. Essa audição ela é muito importante para o desenvolvimento da linguagem. Aos 6 meses, mais ou menos, a criança começa a brincar com os sons da fala. Isso já é uma preparação lá para frente, no momento que ela vai oralizar. A gente costuma dizer que a criança dá seus primeiros passos e, nesse momento, geralmente elas falam também suas primeiras palavras. Essas primeiras palavras, elas podem ser aproveitadas pelos pais no momento da brincadeira. Agora mesmo na pandemia, essas crianças elas foram privadas dessa leitura orofacial que a gente sempre faz para aprender o som de uma letra, né, de um fonema, que a gente costuma dizer. Então, muitos pais que são profissionais da saúde se mantiveram em casa com suas máscaras, muitos cuidadores, e essas crianças perderam a oportunidade de vivenciar o som desses fonemas, dessas letras, pela leitura orofacial. Então, nesse momento de pandemia, nós mesmos fonoaudiólogos, nós aproveitamos muito os carimbos das boquinhas, as letras, para associar os sons. E muitas mães, eu costumo dizer que muitas mães que receberam nossas orientações, eu tenho algumas mães no consultório, que eu atendo o filho mais velho e elas já me pedem orientação de como estimular seus bebês, né? Já colocaram essas crianças para brincar, porque nesse momento de pandemia, o brincar foi muito terapêutico. Né? Nossos consultórios de fonoaudiologia estão abarrotados de criança com atraso de linguagem, com suspeita de autismo, porque elas perderam essa vivência com seus pares. Então, nesse momento que elas começam a se desenvolver, que os sons vocálicos, e, I, O, U, pá, ba, ba, ba,
aqueles primeiros sons que estão surgindo, né, devem ser aproveitados no momento da brincadeira. E essa brincadeira, com os brinquedos que a Camila está mostrando, né, eu sou uma grande fã de brinquedos, né? Há 20 anos eu já publicava artigos científicos da importância do brincar e do brinquedo no desenvolvimento. Então, hoje eu costumo dizer que nesses brinquedos multissensoriais que a gente acha de cor, forma, tamanho, letras, que a criança já, nos primeiros meses, de 6 meses, já estão sentadinhas brincando, né? Com o apoio dos pais, esse momento já é um momento que deve ser aproveitado, né? Então, assim, o brincar nesse momento é fundamental. É fundamental. Olha, antes de falar do brincar, você pontuou uma coisa que eu achei bem interessante. Às vezes a gente acha que a criança só identifica o som. Né? Você falou que ela faz essa leitura labial. Isso é muito interessante. Eu, de fato, não sabia. Então, você fala com a criança, né? Casa, né? Ela não só ouve, né? Ela percebe o movimento da boca. Isso é interessante. E ela associa o som ao movimento da boca. Nossa, que interessante. Aí, a gente falou em brinquedos e tá exatamente a especialista aqui nesse assunto, que é a fisioterapeuta integrativa, que é a Camila. E ela trouxe, como a Karine antecipou, diversas opções, né, de instrumentos. Os brinquedos são instrumentos, né, auxiliando os pais, os educadores, nesse processo da criança. E eu queria que você começasse mostrando para a gente alguns desses brinquedos. Olá. Oi, tudo ótimo? Então, assim, vamos apresentar alguns brinquedos, alguns encaixes. Muitas mães gostam de começar apresentando o alfabeto em bastão, né? Um alfabeto para a gente trabalhar ludicamente com aquela criança que está na sua fase de 1 ano, está começando a brincar na banheira. E a gente pode brincar com o quê? Brinquedos simples, EVA, molha, colocando na parede. Então, ela já vai reconhecendo as letras, vai conhecendo o formato das letras, se socializando com elas. Não é que ela vá montar uma palavra e nem fazer nenhuma leitura. A gente não quer antecipar nenhuma etapa, né? É sim o reconhecimento da forma, daquela letra, né? Ela vai pegar e ela vai estar trabalhando a textura com vários elementos diferentes, EVA, madeira, percebendo que molhando, colocando na parede, ele segura. Então, assim, o brincar, ele traz vários ganhos, várias informações, não é só a informação da letra, mas todo o contexto no qual aquela brincadeira está inserida. Que sempre lembrando, o brincar é importante quando a gente fala do brincar em conjunto, não é a criança brincando sozinha, ela está brincando com o pai, com a mãe, com o cuidador, com o acompanhante, ou com a avó, ou com a tia. Ela está nesse contexto. Ou com os irmãos, né? Ou com os irmãos. Então, ela está num contexto de socialização. Então, o que ela aprende, o outro faz um reforço positivo, dando percebendo que ela está fazendo aquela brincadeira, que ela está conseguindo, e isso gerando uma troca na relação entre aquelas crianças. E a gente tem encaixes diferentes, encaixes de madeira, que pode trabalhar. Ah, mas é muito cedo para me conhecer o nome da criança, mas a gente pode trabalhar. Qual é a primeira letra? Criança com 1 ano, com 2 anos, qual é a sua primeira letra? Só para reconhecer a forma. E aí a nossa querida doutora Funo pode dar uma informação ótima, né, doutora Karine? Sobre isso, né? Eu já estava aqui aguardando. Já estava esperando. A Camila tocou num ponto importante, né? Para eu não adiantar também, né? Porque às vezes você cria muita expectativa, né? O momento certo, né? Qual é o momento? Ela falou, 1 ano, né? Mas aí que momento eu posso pegar a letrinha, dizer o B de, digamos, Beatriz, né? Como é que o pai tem esse feedback? Olha, o que é que eu sugiro? Eu sugiro trabalhar esse tipo de conteúdo naturalmente. A gente sabe que essas crianças hoje, elas estão sendo inseridas nas creches, em casa, com algumas mães estão trazendo algumas pedagogas, algumas professoras para trazer, enquanto estão em casa, algumas ainda realmente estão em casa. Na pandemia, né? E nesse momento de pandemia. E eu costumo dizer que a gente costuma mostrar as letras naturalmente quando a gente está ali mostrando o pato, o gato. A criança está aqui ainda com 1 ano e ela está vendo o pato. Muitos brinquedos, a Camila até tem lá na Brincar, na Adapta Fácil,
muitos brinquedos vêm a imagem do pato e o P embaixo. Então, você está mostrando o pato e a criança visualmente já está ali registrando as letras. Então, antes mesmo dela ir para a escola, entre 1 e 2 anos, a gente está brincando com essas crianças em casa e essa brincadeira já está sendo um precursor para o começo desse processo de desenvolvimento da consciência fonológica, que começa bem cedo, ao nascer, né? Ela vai desenvolvendo esses sons, vai associando a cada letra, a cada forma eu digo muito, a forma com que os lábios se movem, tentando explicar de uma forma mais fácil para o público, né? E eu costumo dizer que antes mesmo dela entrar na escola, alguns brinquedos já estimulam. E a gente não precisa fazer de forma forçada, mas de forma natural. Em alguns brinquedos que tem de encaixe, vem as primeiras letras do ABC, vem cor, forma, tamanho e aquelas 3 primeiras letras, os 3 primeiros números. Então, nessa brincadeira psicomotora, de desenvolvimento motor, que muitas vezes está dando uma base para o desenvolvimento da escrita lá na frente, de forma natural, ela já estimula para ir para a escola. Eu costumo dizer muito aos pais que prefiro esse tipo de brinquedo do que o brinquedo eletrônico. O brinquedo eletrônico, que a gente vai tocar nesse ponto daqui a pouco. Deixa eu chamar para essa conversa a Lorena, ela já está posicionada. A Lorena Negreiros, que é psicopedagoga e psicóloga. Olá, Lorena, bem-vinda ao nosso bate-papo, tudo bem? Boa noite, tudo Luana, bem? não é Lorena, é Luana, perdão, Luana. Luana, então, eu agradeço pelo convite e, assim, é um tema muito importante, que é quando eu recebi para falar do brincar, para mim, em terapia, eu vejo, a gente sabe que a estimulação, ela tem que existir e, assim, em casa, é muito importante que a família, ela se atente a brincar, principalmente para o desenvolvimento da estimulação precoce, né? Para nós terapeutas, a gente vê muito isso no marco do desenvolvimento. E para a família fazer essa estimulação, principalmente brincando com as letras, isso vai estimular muito a criança quando ela já chega na escola, para manter o interesse, né? No desenvolvimento da escrita, no reconhecer das letras. Luana, eu tenho uma pergunta para te fazer, para lhe fazer. Muitos pais, né, já colocam as crianças na escola aos 2 anos, exatamente para ter essa estimulação precoce, né, como você citou. Mas é possível uma criança, como alguns pais que eu conheço, que preferiram deixar mesmo para os 4 anos, ela pode acompanhar essas crianças que entraram na escola aos 2, né, ela começa a entrar aos 4, ela consegue acompanhar? E isso, para isso ser necessário, os pais precisam estar mais presentes na educação dessa criança? Sim, sim. Quando coloca na escola, o importante é quando os pais não têm tempo, né, para essa criança, do brincar em casa. Às vezes os pais trabalham e assim eles preferem colocar na creche. E isso vai estimulando e a socialização com as outras crianças. E a criança, ela aprende, sim, porque tem alguns marcos no desenvolvimento, que é a coordenação motora fina. Lá não vai aprender de fato a letra, mas vai aprender o traçado, né? Traçado simples, vai aprender a amassar folhas, rasgar, que é muito importante. E sem falar em alguns traçados que a criança vai fazendo até mesmo no brincar, na coordenação motora grossa, que é acompanhando a amarelinha e assim por diante, que é algumas dicas que fazem para a interação dessas crianças na creche. E eu acho muito importante, sim, os pais colocarem assim, quando eles não têm tempo, mas sempre eles têm que manter essa rotina, esse tempo de brincar com a criança, porque isso é muito importante. Tem um limite quanto tempo é necessário por dia? Pelo menos, né, aquele pai e mãe que tem uma rotina apertada, pelo menos quanto tempo tem que dedicar para a criança nessa questão do brincar, né, com o filho ou com a filha? A gente fala assim que dentro da terapia, no treino parental, a gente pede pelo menos um limite de 15 minutos. Ele ter esse tempo de estimulação em casa para seu filho, mesmo colocando na creche.
é necessário ele ter esse contato com o filho, porque isso vai fazer com que acostume com essa rotina e não cause o desinteresse. E como é que você avalia a importância dos brinquedos, né? Que a Karina estava aqui mostrando para a gente, Luana, de brinquedos lúdicos, né? Para incentivar mais essa criança. Sim, os brinquedos é muito importante, porque através a gente faz alguns programas, algumas metodologias de ensino, e o brinquedo ele vai estimular mais a criança, pegar o contato com o brinquedo, faz com que a criança compreenda mais, né, o aprendizado. Eu gosto muito, em terapia, trabalhar com esses brinquedos. São brinquedos que fortalecem a visão da criança, a linguagem, principalmente, né, da comunicação, e faz com que eles compreendam mais o desenvolvimento da escrita, o conhecer das letras. Então, os brinquedos sempre é um suporte, principalmente para quem tem dificuldade na aprendizagem. Exatamente. E você falou disso, a gente vai trazer agora o exemplo de uma mãe. A Mariana Barros, ela é mãe do Lucas, né, o pequeno Joseph Lucas, perdão, de 5 anos de idade, e através das letrinhas ela vem alfabetizando o seu filho. Ela gravou um vídeo dando o seu depoimento para a gente. Vamos acompanhar o que falou a Mariana para a nossa equipe. Oi, eu me chamo Mariana e esse é o José Lucas. O José Lucas hoje tem 5 anos, mas desde bebê eu brinco com ele com as letras. Mesmo quando ele não entendia, eu já brincava com ele. Adorava brincar no banho, com brinquedos educativos. Sempre procurei os brinquedos educativos com as letras. E hoje, na escola, o estudo se torna uma diversão para ele. Que lindo, José Lucas. Deixa eu mandar um abraço especial para esse telespectador da gente, tá? E para a mãe dele, a Mariana, obrigada pelo depoimento, tá? Parabéns também, né, por se dedicar, né, a essa função, né? Quem pensa que é fácil, não é. E a Karina, ela conhece o caso, né, do Joseph Lucas. Aliás, a Mariana é cliente lá da Brincar Adapta Fácil, que é a loja, né, da Karine Carvalho, da Camila Andrade. A Camila conhece o caso do Joseph e a mãe, a Mariana, recorre a esses instrumentos que a gente vem mostrando aqui, não é isso? Camila, fala pra gente. José Lucas, ele usa vários recursos, né, de alfabetização. A Mariana trabalha letras, números, a organização das palavras. E o José Lucas, ele aprende tudo que a mamãezinha ensina. Tem um acompanhamento da fono, tem a terapeuta, tem a fisioterapeuta. E a Mariana é uma grande mãe, um exemplo de mãe que trabalha a alfabetização em casa e agora ele está na escola também. Olha só, a Karine tá ali, tá do lado da Camila, porque ela vai mostrar pra gente comentar sobre alguns desses brinquedos. Enquanto isso, a Luana continua, tá? Eu vou voltar já com a Luana, tá? Deixa a Luana aí que eu vou já perguntar algumas coisas pra ela. Você pode demonstrar pra gente mais sobre os brinquedos? Olha só, a gente falou agora há pouco dos nomes das crianças, né? As crianças quando vão para a escola, ou mesmo nas creches, ou em casa, a gente costuma muito dizer o nome delas e elas vão aprender nessa letra. A letra inicial de cada um. Então, ela aprende a letra da Maria, que é o nome dela, ela aprende a letra da Karine, que é o K, que é a mãe dela, a letra da Camila, que é a tia. Então, ela acaba aprendendo as letras socialmente com seus pares, com as crianças que ela convive, né? E com seus familiares. E eu gosto muito de utilizar esses alfabetos móveis, né? Que tem aqui, eu tenho também, esses alfabetos, eles existem em letras caixa alta, para o público entender melhor, e a letra minúscula, né? A letra cursiva, né? Que a mãe sabe. Que é outro processo de aprendizagem da criança, então, né? assim, tem brinquedos hoje que a gente utiliza de forma lúdica e leva a criança, quando perceber esse tipo de conteúdo na escola, perceber de uma forma prazerosa. Porque eu costumo ter uma interação com a escola e eu costumo dizer às professoras que escola tem que ser prazerosa para essa criança começar e seguir lá no processo de alfabetização de forma prazerosa. Então, quando a gente começa com os brinquedos, apresentando as letras, os sons, né? Essa criança, quando se depara com um conteúdo que é formal, né? Que a gente espera que ela aprenda a ler, isso acontece de forma muito mais natural e
essa criança é uma criança que ela quer ir no outro dia para a escola, né? Ela tem quer que ficar em casa se no sentir momento disso, motivada a mas voltar, ela é né? motivada a voltar. Opa, tem alguma coisa aqui que eu não aprendi, eu preciso voltar lá, né? Para poder aprender, para alguém me ensinar. E aí o pai também fica nessa responsabilidade de estar estimulando. Isso. Aí eu queria que você comentasse o desafio das palavras. Já é para quem já está um pouquinho à frente, mas é um jogo interessante para a criança, né? Isso. Eu costumo usar o desafio das palavras em momento de alfabetização, né? Muitas vezes essas crianças que às vezes chegam para mim com alteração do processamento auditivo, com alguma dificuldade de leitura e de escrita, né? Essas crianças, a gente tem que usar recursos diversos, né? E esse processo de alfabetização, nesse processo, eles vão aprendendo que as letras têm sons, que elas se misturam, que elas formam sílabas, palavras, frases, né? E esse desafio das palavras aqui, que as letras vêm em bloquinhos separados, eu costumo usar bastante, porque eu posso explorar desde o primeiro som, do primeiro par mínimo, né? De um som A, P, como sílabas, palavras, e a gente pode construir, inclusive, pequenos textos. Então, esse é um brinquedo que eu tenho no consultório, e que eu uso desde a fase da estimulação precoce até o processo de leitura escrita, quando chega alterado no consultório fonoaudiológico, até mesmo na área do processamento auditivo alterado, que a gente precisa, às vezes, associar a terapia de audição aos recursos da linguagem. Então, assim, é um brinquedo que eu utilizo bastante, sou muito fã dele. Eu tenho até uma pergunta para lhe fazer, uma curiosidade mesmo. Por que nesse início de alfabetização da criança, as letras são caixa alta, como a gente chama, letras de forma? Por quê? Porque é mais fácil dela entender? Motricidade. O processo de motricidade dela, né? Quando a Loana falou ali no processo de motricidade, a gente tem uma motricidade mais ampla, grossa, que a gente fala, e outra mais fina. A letra cursiva, ela exige uma motricidade muito mais fina do que a letra caixa alta. Esse traçado reto é uma motricidade mais grossa, um movimento menos rebuscado do que o manuscrito. Então, por isso que elas aprendem assim. Principalmente, né, o português, né? Existem outras línguas que eles não têm o uso dessa letra cursiva tão forte como nós aqui, que falamos o português brasileiro, né? Mas aqui no Brasil é muito forte a gente usar primeiro a caixa alta pela motricidade, né, mais grossa, e depois a cursiva pela exigência do mais fino. E na cursiva a gente pode trabalhar um pouco a motricidade da mão, né? Então, Trabalhar. olha só, e vai Então a gente tem placas. Gente, quem é mãe está entendendo o que a gente está falando. A letra cursiva é um desafio na vida da criança. É um desafio. Né? Assim Então, como ler é um isso. desafio na vida da criança. Isso. Então, Aí a gente vai esse brinquedo é tendo muito interessante porque ele faz movimentos. os movimentos que a mão vai fazer lá para fazer a escrita cursiva. Então, ele vai começar uma mais reta, uma mais linear, e aí ele vai começando a fazer voltas, e aí vai evoluindo o uso das placas. A terapeuta, fono, né? A terapeuta ocupacional vai trabalhar muito isso. Então, ela vai fazer e vai trabalhando as curvaturas do que trabalha a letra cursiva. Como tem esse formato, que são os pinos, opa, um pininho caiu, vão fazendo o movimento, como esse outro, doutora, que está aqui do seu lado, o alinhavo também trabalha muito, né? Vamos mostrar, E então, essas como é. placas, ó, que é com giz, que ele vai fazendo o movimento, né? Dependendo do que a terapeuta... Mãe pode trabalhar, claro, porque a terapeuta vai trabalhar 2 horas por dia. E a gente precisa E desmistificar a uma mãe? coisa que você está falando. Não é só pessoas com deficiência, só crianças com deficiência. Pelo contrário, né? De forma alguma. A gente precisa desmistificar isso, tirar, né, essa tarde de dizer, olha, você tem que sentar com o seu filho e tem que incentivar. Sim, sim. Vou dar um exemplo meu. Eu tenho um menino de 4 anos, eu tenho uma menina de 2 e um menino de 5. Então, assim, cada um numa fase da alfabetização. A de 2, o que eu estou trabalhando com ela? Esses riscos. A gente está brincando desses riscozinhos. Ela brinca e tal, ela diz, mãe, não quero mais. Aí ela sai. Depois ela, mãe, quero riscar. Aí ela vem e risca. Então, ela pode fazer isso com uma canetinha, com Com lápis. giz. É com giz. Depois vai e pronto. apaga. Aí apaga. Certo. O de 4 anos, hoje, a gente estava brincando com esse, porque ele está aprendendo a formar as palavras, aprendendo as sílabas. Então, a gente estava formando
palavras. Enquanto a de 5 anos está lá com o alfabeto degrau cursivo, treinando as sílabas. Então, tem um para cada Camila, fase, né? tem que usar muito tempo? Não, isso a gente usa, terminou a tarefa, você faz aqui. Enquanto está fazendo, o outro está brincando. Então, Essa é assim, uma a forma de gente empreender, consegue, né, usa os 15 minutos que a Loana falou, e dá pra gente, cada um, ter aqueles 15 minutos. Eu costumo dizer aos pais que eu sou da geração de mulheres que trabalham bastante. Então, eu costumo orientar as mães que não se angustiem. Muitas vezes é melhor uma hora bem brincada do que o dia inteiro com seu filho dentro de casa olhando o celular. E aí agora eu quero chamar a Loana para ela dar o depoimento dela, me explicar. Esse pai, essa mãe, que às vezes faltou nessa fase, né, que as meninas estão aqui falando, lá na frente ele vai ter que dobrar a atenção para esse filho. Ou eu estou enganada, Loana? Sim, sim. Não está enganada, não. Lá na frente ele vai possuir dificuldade, porque ele vai diminuir o interesse, né? Então, é necessário que os pais, eles trabalhem sim, e não pule as etapas. Eu estou vendo aí esses brinquedos. Inclusive, eu tenho aqui, eu estava até pegando aqui, porque eu adoro, não dá, eu não pulo também a etapa aqui, dentro da terapia, e até mesmo lá na hora quando eu trabalho na creche, né, com os pequenos, porque é muito importante, eles adoram, tanto fazer encaixe, fazer tudo, e são brinquedos que os pais, eles podem ter esses brinquedos e fazer rapidinho com eles, porque assim, é muito importante esse vínculo com os pais, né? Porque a criança ela vai manter o interesse na escola quando chega lá e começa a trabalhar com o professor, e vendo que o pai ele estimula em casa, ele vai ter aquele interesse porque ele quer ter o contato com a família. A família ele busca essa necessidade. Você pode observar que a maioria das crianças que não tem esse contato com a família, ela possui uma dificuldade na escola, né? Exatamente. Agora eu queria que você pontuasse, Loana, sobre um assunto que a gente já até pincelou aqui, o uso do celular. De que forma esse uso exagerado, sem limites, né, de uma forma muito precoce, prejudica no desenvolvimento da criança? Prejudica muito e causa muita ansiedade para as crianças. O retorno às aulas mesmo, a gente já está tendo essa percepção de crianças que estão com dificuldade na aprendizagem por conta disso, porque se mantinha muito tempo em tela, né? Não tinha sua rotina, mudou totalmente a sua rotina de casa, famílias também com dificuldade de manter os professores com essa dificuldade de estar com essas crianças ansiosas dentro da escola, porque já vem com o costume de casa, porque os pais deixaram mais tempo em tela, liberaram a tela totalmente. Existe o tempo de tela para cada criança, né? Tem aí, a gente sabe que é bom sempre os pais estar vendo, os neuropediatras, eles colocam sempre o tempo de tela de cada um, de 3 anos, crianças de 5, de 6 anos, porque não pode ultrapassar, porque isso vai fazer com que a criança, ela venha a produzir, venha a ter a dificuldade, né? Em algumas habilidades, tanto na escola, também como social, que a gente vê que tem criança que prefere estar no celular em vez de estar brincando socialmente com outra criança. Então, isso é muito importante, os pais fazerem essa retirada e colocar um tempo necessário para eles. E o brincar, né, com esses brinquedos que é bom. Às vezes fala assim, meu filho não brinca com esses brinquedos, ele não quer, por mais que eu tente, ele não brinca, mas isso vai muito do ambiente. Se o pai coloca no ambiente brinquedos para eles e retira eles da tela, o filho, uma hora ele vai para o brinquedo, ele vai conseguir ter esse interesse por brincar, principalmente com esses brinquedos que estimulam muito e eles gostam mesmo. Aqui na terapia mesmo, eles ficam uma hora ali na creche mesmo, ele não tem como eles ficarem em tela, porque não está tendo contato com o celular no momento. Então, aquilo que ele não vê no ambiente, então ele não vai ter, né? Então, tendo esses brinquedos é muito bom.
E ainda mais sendo introduzido de início com a família, que depois a criança ela vai procurar, vai ter a busca de procurar até mesmo um coleguinha, um vizinho para brincar. Olha só, Luana, muito obrigada por sua consideração, tá? Muito importante o que você trouxe aqui, tanto sobre o uso do celular, esse alerta que é sempre feito, mas nunca é demais ser reforçado, como também essa questão do ambiente, né? Você tem que criar um ambiente favorável, né? Porque a criança já está naquele ambiente de tecnologia, a televisão ligada, né? Os aparelhos eletrônicos, o celular, ela já está naquele cenário, naquele ambiente. Então, para brincar, não foge à regra. Ela precisa desse incentivo também. Olha só, Luana, muito obrigada, tá bom, por sua participação. Um grande abraço para você. Abraço também. Deixa eu só finalizar aqui com a Karine e com a Camila, que eu estou vendo aqui a lousa, né? Que é um instrumento que é da minha época, né? Não estou entregando minha idade, mas na minha época todo mundo queria um quadro, uma lousa de giz, né? Na época não tinha desse pincel, era de giz. E hoje ele ainda é adequado, não é isso, gente? Ainda. Isso. Ele é bastante lúdico, né, para estar em casa. Então, por exemplo, no momento desse que Luana falou de sair das telas, a criança vai passar por aquele período do ócio, o ócio criativo. Então, você tem lá a tela disponível na sala para ele e o giz. Então, ele vai lá e aquele momento que ele não tinha, ele vai começar a descobrir que ele pode rabiscar. A novidade, e vai né? fazendo um treino motor, trabalhando coordenação motora fina, trabalhando concentração, percebendo o que ele pode estar, se ele já estiver numa fase de alfabetização, que palavra ele pode estar repetindo. Então, assim, a lousa, ela é uma ferramenta para casa muito interessante. Você não vai dar aula para a criança, né? Mas você vai fazer com que ela crie sua aula. Coloque a lousa e seja professora. Então, né? lá em casa, né, Karine, as minhas filhas brincam muito, elas adoram e se divertem, né? No meio da noite, elas pegam um quadro, colocam e brincam de professora. E aquilo eu percebo, né? Que a pequena de 7 anos, ela vai aprendendo mais a escrever, porque a maior tá lá fazendo que é professora dela. E tem as grandes e tem as lousas de chão. Ou de mesa, né? Que aí ela não tem um pezinho e também você pode trabalhar com magnético, com giz, com caneta acrílica. Eu não sei se a câmera pega essa lousa que está no chão. Ela é um lado branco. Tá pegando. E Pronto. atrás dela é esse lado. Então, assim, eu costumo muito usar com as crianças pequenas, né? Que estão ainda no processo do desenvolvimento da linguagem. Porque, não sei, Camila, pega esse saco, por favor. Aqui. Olha só, obrigada. Aqui tem vários Letras. desenhos que tem árvores, animais, né? Quando a gente está ensinando a criança que ainda não fala, a gente muitas vezes, além da linguagem funcional, né, daquela criança aprender a dizer dá, quero, né? A gente vai ensinar as onomatopeias, né? Os sons dos animais. E então, assim, essa lousa aqui, eu também uso muito. Ela vem com esses objetos imantados que são desde animais, a natureza, a casa, né? O gato, o cachorro, que a Coisas gente que fazem parte do dia a dia ou todo mundo de do dia a descobertas dia da ou no criança. mundo dessa criança, que a gente pode criar histórias e, ao mesmo tempo, trabalhar os sons, a fala. E, no momento seguinte, deixá-la soltar a sua imaginação, além das histórias de um lado, e aqui trabalhar também o processo de alfabetização, né, com letras, com o giz, que eles tanto adoram, né? Entregue um giz ou um giz de cera a uma criança que você vê o que é felicidade. Gente, muito obrigada. Eu ficava nesse bate-papo aqui até mais tarde, tá? Mas a Karine já tá ali chamando minha atenção. E a Camila, quando ela entrou aqui, a gente estava conversando, ela é mãe de 3. Agora eu entendi como é que ela consegue dar conta dos 3. Com os Brincando. Esse é o segredinho dela. Aliás, os brinquedos dela são da Brincar, da Adapta Fácil a Brincar, que é uma loja de brinquedos, né, da Adapta Fácil. Acredita nesse brincar como uma fórmula para a felicidade e a alegria de toda a família. Sempre atenta em oferecer produtos que estimulam o desenvolvimento cognitivo e motor das crianças em todas as idades e também dos adultos, viu? Oferecendo os melhores brinquedos educativos e criativos, além também de muitas novidades em pintura e brincar livre. Todos os brinquedos são da Brincar e são criteriosamente escolhidos buscando desenvolver habilidades psicomotoras como raciocínio, coordenação motora, noção de cores, sons, formas,
letras e números. Além disso, também desenvolvendo elementos fundamentais na formação da personalidade da criança. Então, gente, vamos aí brincar e estimular os nossos pequenos. Venha conhecer a nossa loja física, que fica na Avenida Higino Cunha, número 865, na Ilhotas, Teresina, Piauí. Ou então você pode solicitar também uma visita em sua casa, tá? É só acessar o Instagram da Brincar Adapta Fácil, tá aí o endereço no seu vídeo. Você pode consultar o frete para a sua localidade. Brincar, loja de brinquedos criativos e educativos, tá bom, gente?